Oi pessoal, sou o Moisés, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gathering Soldier, e nesse vídeo nós vamos falar do primeiro dos dois decks de Commander de Edge of Eternities, a nova coleção de Magic the Gathering, que vai entrar no Standard agora no fim do mês de julho, começo do mês de agosto de 2025. Eu vou falar aqui um pouco sobre o que trata o deck brevemente no início. Depois eu vou passar pelas cartas que vão ser novidade no Magic, que não existem até o momento. Vou dar uma passada rápida em algumas cartas que são reprints importantes. E daí a gente vai fazer uma análise sobre o deck em si, o conteúdo dele, se ele está conversando bem com a ideia proposta inicialmente vista nos dois comandantes, tá? Antes de tudo, vou fazer aquele disclaimer clássico dos 3 Cs: curta, comentem, compartilhem. É, e se inscrevam no canal, né? Sempre tem aquele pessoal que assiste alguma coisa, mas não segue, então dá aquela seguida para poder ajudar no trabalho aqui, a expandir e a gente ir pensando em continuar o trabalho e fazer mais coisas para vocês, tá? O que eu vou fazer no canal depende muito do apoio de vocês e nem estou falando de apoio financeiro, estou falando mesmo dessa coisa de fazer o alcance do canal aumentar, tá bom? Então, eu vou começar aqui dando um background para vocês de lore do que se trata o deck, tá? Esse deck, ele tá centrado dentro da história de Edge of Eternities nos Elmidians, tá? Eles são uma espécie insetoide que vive ali no universo de onde se passa Age of Eternities, e eles têm esse hábito de mandar pods para outros planetas que vão servir de sementes para povoar planetas desabitados, e dessas sementes, desses pods, vão sair Elmidians que vão trabalhar num processo de terraformação daquele planeta para poder adaptar melhor as condições de vida da espécie deles, tá? Então, o que a gente vai ver nesse deck é essa característica específica dos Elmidians de terraformação. A gente vai ver muito nesse deck a característica de sacrificar terreno e voltar terreno, né? Você vai desfazer as características do terreno para poder moldá-las de uma outra forma para que você possa se adaptar melhor, para que a sua prole possa se adaptar melhor, tá bom? Esse é o pensamento do deck, e a gente pode ver isso bem claramente nos dois comandantes. O comandante principal, que é a nave, a Rathul, The World Seed, que é um tipo novo de artefato que está sendo lançado com a coleção de Age of Eternities, né? Spacecraft, nave espacial, ou espaçonave, estação espacial, enfim. Não sei qual é a tradução ainda que vão dar para o português para Spacecraft. Nem sempre é o óbvio. Então, ele tem a habilidade de Station, que eu já cheguei a comentar no outro vídeo. Você pode virar uma outra criatura que você controla e você põe um número de marcadores de carga na Spacecraft igual ao poder da criatura que você virou, e você só pode ativar isso como feitiço, né? Quando você tiver prioridade e na sua fase principal. Então, ela vai ter duas habilidades que vão estar disponíveis para você na medida em que você colocar os marcadores de carga exigidos. O 2+ paga 1, vira, sacrifica um terreno, você compra 2 cards, você pode jogar um terreno adicional nesse turno.
né, então você, pode chegar a jogar 2 terrenos, e aquele terreno que você sacrificou é reposto com mais um até, né, então você tá ainda assim você tá jogando um terreno adiciona um terreno no turno para não perder ali o crescimento por turno da quantidade de mana disponível. E no 8+, ele se torna uma criatura, né, com voar, vigilância e haste, com ali o poder resistência 6 e 7. E sempre que você sacrificar um terreno, cada oponente perde 2 de vida, tá? Então, ele ganha habilidades adicionais, ele é um bom atacante, e ainda dá esse bônus para você de causar esse dano nos seus oponentes, né, na medida que você sacrifica terrenos. Ele tem ainda mais essa vantagem quando você sacrifica. Você compra card, com um terreno que se repõe, e você ainda na última fase, quando ele vira criatura, quando você ativa a estação plenamente, você causa esse dano nos seus oponentes, né? Já começa por um comandante bem interessante e que já dá bem pra gente essa ideia de como o deck provavelmente funciona, né? Então ele trabalha primeiro com essa metade de sacrificar os terrenos. É a nave que está semeando os planetas, espalhando os pods com as ninhadas dos Elmidians pela galáxia de Edge of Eterns. Shalzarel, Genesis Shepherd, 2 genéricos Mana Jund, é uma criatura lendária, druida inseto, com voar. Mana Jund, como não teve em Final Fantasy, eu acho bom falar para vocês, Mana Jund é preto, vermelho e verde, tá? Essa cor preto, vermelho e verde dentro do Magic a gente chama de Jund, porque lá em Alara, essa combinação era vinculada ao fragmento Jund, tá? Quem sabe um dia eu conte para vocês melhor a história de Alara em vídeo. Então, vamos voltando, é um inseto druida 2/5 com voar. O segundo comandante também tem voar, né? Você pode jogar terrenos do seu cemitério, e sempre que você sacrifica uma outra permanente não ficha durante o seu turno, tá? Isso é importante dizer. Coloque um marcador, uma quantidade de marcadores mais um igual ao poder de Zarel em até uma outra criatura alvo. Você não pode pôr nele, tá? Então, aqui já é eu acho aqui que aqui já reflete um segundo processo dos Elmidians, já adaptando o planeta à condição deles e se fortalecendo com a evolução, né, com o passar das gerações, certo? Então, os dois comandantes capturam esse aspecto dos Elmidians e do processo de terraformação e ocupação de outros planetas que são bem característicos da raça deles, tá? Então, a gente vai seguir para ver agora a lista do deck. Vamos dar um enfoque agora nas cartas que são lançamento. Vamos pensar ali bem nos comandantes que a gente viu, para ver se essas cartas que foram introduzidas trabalham legal com o deck, tá? Então a gente começa por uma outra estação, por uma outra espaçonave, Exploration Brood Ship. Ela tem Station. No 3+, custa 1 mana verde apenas. No 3+, você pode jogar um terreno adicional em cada um de seus turnos. E no 8+, se torna uma criatura artefato, 4/4 com voar, e uma vez durante os seus turnos, você pode conjurar uma mágica de permanente do seu cemitério, sacrificando um terreno em adição a pagar os seus outros custos. Em adição aos seus outros custos. Tá? Então, aqui a gente já vê uma forma de você aqui também de sacrificar terrenos, uma segunda forma, e ainda se aproveitar isso para trazer de volta outras permanentes, ou quer sejam criaturas,
outros artefatos, algum encantamento que tenha. A gente vai ver lá mais na frente se tem encantamentos ou não nesse deck. Ah, mas enfim, né? Você vai trazendo de volta a vida pro planeta. Isso aqui é bem interessante, né? Na parte de exploração, é como se eles estivessem achando os pods que mandaram, que estão enterrados ali no planeta, esperando para serem as condições ideais para serem para os pods, para os seres dentro dos pods serem liberados para começarem o processo de terraformação. Tá? Então, é, aí aqui agora a gente entra nas criaturas. Aqui já criaturas propriamente ditas. Ali pode se transformar em criatura, mas não necessariamente é uma criatura desde o início, né? Só uma coisa que a gente anota que de criatura tem 31 cards, mas se a gente considera que os outros dois, os artefatos espaçonaves também podem se transformar em criaturas, você chega a um valor de 33, que é um bom número de criaturas, né? E E aí vamos ver também como é que esse deck trabalha com a questão das criaturas, o quanto ele se importa com isso, né? Então, essa é uma carta nova, é o Medium Waste Waker. Sempre que é uma criatura de custa 2 manas genéricos, 2 manas pretos, inseto clérigo, 4/4. Sempre que essa criatura ataca, você e o jogador defensor, cada um descarta um card ou sacrifica uma permanente. Você compra um card para cada card de terreno colocado em um cemitério dessa forma, certo? É uma carta interessante que, ao passo em que é mais um habilitador de sacrifício de terreno, ainda é outra carta que também traz a coisa do card advantage, né? A gente já vê, novamente, a gente vê como o deck parece ter muito essa direção, né? De 4 cartas que a gente viu, 3 sacrificam terreno, uma traz terreno de volta do cemitério, porque você pode jogar, permite que você jogue lands do cemitério. Isso é bem interessante, né? Já dá um bom caminho aqui da construção do deck. Evento Brush Razor, é, Evento Brush Razor, sempre que você sacrificar uma permanente não ficha, exile o card do topo do seu Grimório. Durante seu turno, desde que se você tiver sacrificado uma permanente não ficha esse turno, você pode jogar cards exilados com esta criatura. Tá? Vira, sacrifica um terreno, adiciona 2 manas vermelhos. É um ramp, né? É uma criatura que ajuda a acelerar seu mana. Você pode sacrificar um terreno que você já tenha virado para gerar mana, né? Então, mais uma peça de sacrifício de terreno e que te dá aquele draw, é o draw de exílio, né? Um draw efêmero, que é muito característico do vermelho, né? Esse exílio como extensão da sua mão para você poder ter mais para expandir as suas opções de jogada, né? E é legal que você não precisa necessariamente jogar os cards exilados com o Brush Razor imediatamente, né? Enquanto ele estiver em campo, você pode usar. Ele estiver em campo e você tiver sacrificado uma permanente não ficha, você pode usar aquelas mágicas, né? Aquelas cartas. Você pode jogar aquelas cartas. Aqui é importante falar em jogar, porque isso inclui tanto conjurar mágicas quanto por terrenos no campo de batalha, tá bom? Então, boa carta também pro deck, bem boa. Baloth Prime ele é uma criatura do tipo besta, 3 manas genéricos, 1 mana verde, 10/10, 4 de mana, 10/10. Ele entra virado com 6 marcadores de stun, de atordoamento nele. Sempre que você sacrifica um terreno, aqui ele não. O benefício dele, você cria uma besta 4/4, uma ficha de besta verde 4/4 virada e desvira essa criatura. Você pode pagar 4, sacrificar 4 manas genéricos, sacrificar um terreno e você ganha 2 de vida. Né? É uma cartinha que te ajuda a recuperar um pouco o teu fôlego na vida. Né? Ele gera
ele gera criaturas, né? Ele povoa o seu campo de batalha e ainda é um 10/10. Tudo bem, um 10/10 que não tem evasão nenhuma, não atropela, tal. Ele pode ser bloqueado por uma ficha 1/1. Né? Ele tropeça, bate o joelho, e fica sentindo dor se você bloquear com uma criatura 1/1, aí ele não consegue atingir o seu oponente. Mas ele aumenta ali o teu campo de batalha, ele expande horizontalmente a tua board com criaturas. Então, é uma carta bem legal, né? E para fazer isso, basta sacrificar um terreno. Lembrando que os marcadores de atordoamento, ao longo de 6 turnos, eles vão saindo, né? Então, chega uma hora em que ele não vai ter mais os marcadores, tá? Vai ser um 10/10 bem perigoso batendo. E ainda ele mesmo sacrifica um terreno. Ele tem essa habilidade de sacrificar o terreno para poder ganhar um pouco de vida, um pouco de fôlego. É uma criatura interessante. Esse aqui é muito legal. O Horizon Explorer, 2 manas genéricos, 1 mana verde. Terrenos que você controla entram desvirados, e sempre que você ataca um jogador, você cria uma Lender Token. Duas coisas muito legais nessa carta. 2/4 Insect Scout. Essa carta é muito legal porque muitas vezes a gente vai ver aqui que tem muitos terrenos que você sacrifica para procurar terrenos no seu Grimório e colocar no campo de batalha virados. O fato dessa criatura permitir fazer com que esses terrenos entrem desvirados é muito relevante. Adianta muito o teu jogo, tá? Então, você ter isso aqui em campo é muito legal. É a única carta que faz isso no deck, mas existem outras opções também que você pode inserir nesse deck depois se você quiser fazer um upgrade para fazer isso. Então isso mostra a importância dessa carta no deck. Ela é um bom adianto. Além disso, ela cria ficha, ela te permite criar fichas de Lender, que é um novo tipo de ficha que vai aparecer na coleção, que é que ela tem um efeito que você paga 2, sacrifica a ficha e você pode procurar por um terreno básico no seu Grimório, colocar no campo de batalha virado, tá? Acho que até que aqui no final dá pra gente ver a ficha de Lender. Deixa eu ver aqui se tem. Não, deve estar atrás das fichas de. Cadê? Pô, me ajuda. Pô, Wizards, me ajuda, Wizards. Cadê a ficha de lenda? Ah, tá aqui, tá aqui. Aqui é a ficha de lender, tá? Você paga 2 genéricos, vira, sacrifica, procura no seu Grimório com card de terreno básico, coloca no campo de batalha virado, então embaralha, tá? Esse terreno não entra virado com o Horizon Explorer em campo, tá? E aí, qualquer coisa que você tiver no deck com Landfall vai ser legal. Isso aqui é um bom adianto para você rampar mais no seu deck e também poder ter mais terrenos para sacrificar. Então essa carta é muito legal. E ele não precisa atacar para gerar ficha, tá? E a última criatura nova lançada nessa coleção, nesse deck, é Scouring Swarm. Um mana genérico, mana preta, um mana verde, um inseto 1/1 com voar e sempre que você sacrifica um terreno, você cria uma ficha virada que é uma cópia dessa criatura se 7 ou mais cartas de terreno estão em seu cemitério. Caso contrário, você cria uma ficha de criatura inseto preto 1/1 virada com voar. As duas fichas entram viradas, tá? Eu acho que eu não falei que entra virada a primeira. Mas é interessante notar que como essa carta se beneficia da quantidade de terrenos que você tem no cemitério, né? Você tem como recuperar cartas do cemitério, isso é uma coisa importante para você não se ver também numa situação de ter poucos terrenos para sacrificar,
mas ao mesmo tempo não deve ser difícil você chegar à quantidade de 7 terrenos ou mais no cemitério para poder ficar fazendo cópias desse bicho aqui e fazer cópias dele que vão fazer mais cópias dele e isso gerar uma PG aí que vai ser muito louca. E criar um exército de insetinhos voadores para você supimpa, tá? Não acho que ele seja melhor que um Scud Swarm, né? Que parece muito a carta na qual essa daqui é baseada. Para quem não conhece, o Scud Swarm é uma carta que surgiu em Zendikar Rising, né? Que ela quando que ela tem landfall quando o terreno entra no campo de batalha. Um terreno entra no campo de batalha e você cria uma ficha de inseto 1/1. Se você controla 6 ou mais terrenos, você cria uma cópia do Scald Swarm, tá? Então é uma carta bem legal. O Scald Swarm muita gente usa assim em decks de landfall, porque ele tem um potencial muito grande de ocupar bem a tua mesa com fichas de insetos, sendo que do Scald Swarm as fichas não voam. Elas entram desviradas, mas elas não voam, elas não têm essa evasão. E é uma boa evasão, tá? Já o Skull Swarm, ele tem voar. As fichas têm essa evasão. Então isso é algo muito relevante para essa carta, tá? É, é uma a gente vê que como o design das cartas é bem voltado para essa coisa, para favorecer você sacrificar os terrenos, né? É algo que não a gente não tem um deck não teve um deck até agora em Magic construído com esse tipo de temática. Temos sim, tipo, o deck do Yuma de Thunder Junction do ano passado, que ele trabalha com a coisa de você colocar terrenos no cemitério, mas salvo engano, a forma principal dele colocar terrenos no cemitério é através de descarte, não de sacrifício. Tanto que ele não tem tantas cartas que se beneficiam de você sacrificar terrenos especificamente, que é a pegada desse deck aqui, tá? Então, aqui fica essa separação entre os dois decks. Que esse deck aqui, muita gente pode lembrar do deck do Yuma, né? Do ano que foi lançado no passado, que é um bom deck também, tá? Um bom deck. O deck do Yuma é muito legal. E aqui a gente viu todas as criaturas novas, agora a gente vai partir para os feitiços, tá? E aqui a gente tem esse feitiço novo, que é um board wipe, Planetary Annihilation. Cada jogador custa 3 manas genéricos, 2 manas vermelhos. Cada jogador escolhe 6 terrenos que ele controla, ele controla, então sacrifica o resto. Planetary Annihilation, aniquilação planetária, causa 6 de dano a cada criatura. Isso aqui é um possível board wipe, né? Só não vai destruir criaturas que tenham resistência maior que 6. E. E. Um semi-mass land destruction. Ele não vai destruir todos os terrenos, mas vai te beneficiar muito porque, para você, terrenos. Primeiro, você se beneficia de sacrifícios de terreno. Segundo, você se beneficia com terrenos no seu cemitério. Terceiro, você tem como botar terrenos do seu cemitério para o campo de batalha nesse deck. Então, nesse deck, essa remoção, essa mágica é muito boa. Isso pode atrapalhar muito o jogo do amiguinho, né? Aquele amiguinho que rampa bem com uma Simone ou com qualquer outro, com a Eze, e que não tem tantas ferramentas, talvez não tenha tantas ferramentas assim para trazer cartas do cemitério, não se beneficiem tanto com terrenos no cemitério. Pois é, Planetary Annihilation. Carta maravilhosa nesse deck, mas ela pode trazer algum incômodo para os amiguinhos que não gostem de Land Destruction, tá? Então, que quem joga contra esse deck esteja ciente disso, que esse deck tem essa carta e ela é bem perigosa. E aí, para a gente fechar as cartas novas, nós temos 3 terrenos.
tá? Eu vou começar por 2 deles que completam que abastecem ciclos que ainda estão incompletos no Magic, ciclos de terrenos. Um deles é o ciclo de Cycling Lands. O ciclo dessa Cycling Lands ainda Cycling Lands duais, ele ainda está incompleto porque não tem as cores inimigas, tá? Como eu já expliquei no vídeo anterior que são cores inimigas, é você pegar o versinho da carta de Magic e você vê lá quais são as cores que não estão vizinhas à outra cor. Né? Por exemplo, se você pegar o preto ali atrás da cartinha de Magic, aqui ó, deixa eu ver se a câmera está focando bem. Aqui, vou dar esse exemplo. Se você vê aqui o preto, né, você vê que o verde e o branco são as cores não vizinhas. Essas são as cores inimigas do preto, tá? Isso é que a gente chama de cores inimigas. Então, aqui a gente tem a combinação Golgari, que não tinha até então. E também a gente tem o que é conhecido no México como as Tangolands. É outro ciclo que tinha apenas as cores aliadas, e esse deck está trazendo uma das combinações de cores inimigas para o Magic, que é Vernal Fan. Com a Vernal Fan, a gente vê esse terreno entra virado, a menos que você controle 2 ou mais lands básicas, tá? Então, se você não controlar 2 ou mais lands básicas, ele vai entrar virado. Se você controlar 2 ou mais lands básicas, ele entra desvirado, ele entra em pé, tá? Contudo, se você controlar o Horizon Explorer, ele não se importa com isso, ele vai entrar desvirado. A mesma coisa para o Fast Turn Ticket, ele entra virado de qualquer forma, mas se você tiver Horizon Explorer, ele entra desvirado, tá bom? E para finalizar, esse é um terreno novo, aqui não é um ciclo específico, é um terreno que conversa especificamente com esse, e olha só, você vira, paga um de vida, adiciona um mana preta e coloca um Hatchling Counter nesse terreno. É um marcador de chocadeira. Quando esse terreno é colocado em um cemitério do campo de batalha, para cada marcador de chocadeira nele, você cria uma ficha de criatura inseto preto 1/1 com voar. Ok? Então, é um terreno que você vai acumulando esses marcadores para poder criar fichinhas quando sacrificado, gerar valor, né? Cara, só por essas cartas a gente já vê a tendência do deck. Elas conversam muito bem com toda a temática que eu já falei para vocês, né? Sacrificar terrenos, gerando valor com isso e tendo a possibilidade de voltar esses terrenos de volta ou se beneficiando de ter mais terrenos no cemitério, tá? E aí, aqui eu quero destacar algumas cartas que são ou reprints valiosos, né, cartas que são relativamente caras, um valor assim de 30 mais, entre 20 e 30 reais ou mais, que esse deck tem muitas, tá? Tem reprints bem legais, cartas que tem pouco reprint até, ou cartas que conversam muito bem com a temática do deck, tá? Eu quero aqui já começar com, eu acho que a carta que mais chamou a atenção na comunidade de Magic de reprint foi o Corvold, Feykus King. É uma carta de 2 manas genéricos, combinação de mana Jund, um dragão nobre, 4/4, com voar. Sempre que ele entra ou ataca, você sacrifica outra permanente. E sempre que você sacrifica uma permanente, coloca um marcador +1/+1 no Corvold e compra um card. Tá? Por mais que ele não seja exatamente sacrifício de terreno, mas terreno é uma permanente. Então, tudo que diz respeito ao sacrifício de terreno vai trigar o Corvold. Ele mesmo entra podendo sacrificar um terreno. Ele não fala de outra permanente não terreno. Permanente. Tá? Então, é uma carta que conversa muito bem com a estratégia do deck. Tá? Você pode até querer substituir ele pelo comandante principal. Que, olha, vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom. Ele só não faz a coisa de causar os 2 de dano nos seus oponentes. Mas você vai ter um comandante, sim, já ativo 5/5 atacando.
Então, é um reprint, assim, sensacional para esse deck. Muito bom mesmo, tá. E para o Magic como um todo também ele é muito bom, porque é um reprint caro. Outros reprints que eu destaco, que conversam bem com o deck, geram muito valor com essa habilidade, é o Mazirek. A gente viu algumas cartas que geram fichas. Então, você poder, quando sacrifica uma permanente, colocar mais um em cada criatura que você controla. Isso aqui é sensacional. Pensa no besourinho que vai criando ficha de inseto voando, tá? Mesmo que não seja cópia, mas essas fichas todas se fortalecem, beleza? Pensa nisso, pensa nisso. Ah, a gente tem também outra que eu achei incrível, mas que eu não. Aqui. Moralg, Fúria de Akon. Turno extra. Sempre que uma lente que você controla entra, isso no landfall, se é a sua main phase, você adiciona uma main phase. Você adiciona uma fase de combate depois dessa fase. E no começo daquele combate, você desvira todas as criaturas que você controla. Né? Essa fase adiciona é antes da sua fase normal de combate. Tá? Então, é... então isso daqui, gente, e detalhe, ele não vê se é a primeira fase principal ou a segunda fase principal, tá? Após combate. Então você pode atacar. Segunda main phase, você desce o seu terreno, cria esse combate adicional. O ideal é fazer na segunda, tá? Que é depois que você já tem atacado. E ele vai. E para cada terreno que você baixar, se você baixar mais de um, ele vai gerar uma outra fase de combate adicional, tá? E você vai desvirar. E vai atacar. E, e veja a primeira. Primeira habilidade dele. Stat. Cada criatura que você controla recebe mais um para cada vez que ela atacou este turno. Então, se você gera mais duas fases, na segunda ele vai estar mais dois mais dois. Na terceira, ele vai estar mais três mais zero. Mais dois mais zero. Na terceira, mais três mais zero. Né? Então, olha. Sensacional essa carta. 4 manas genéricos, 2 manas vermelhos, 6/6. Já é uma criatura com um corpo muito bom. Tá? Então, assim, outra muito legal, o Oráculo de Muldaia. Você joga terrenos adicionais, te permite jogar terrenos adicionais. Você joga com. A segunda parte talvez não seja tão legal porque você revela o topo do seu Grimório para todo mundo. Então você meio que tá dando uma visãozinha do que é que você pode fazer pro oponente e isso não é tão legal no Magic. Quanto menos informação você dá pro seu oponente, melhor. E você pode jogar terrenos do topo do seu Grimório. Isso aqui já é legal, é uma expansão da sua mão com o demérito, né? Com o downside de estar revelado, né? De estar uma carta revelada para o seu oponente, tá? O Monstro de Trog também é um excelente reprint para esse deck. Excelente reprint, tá? Porque outra carta que permite você jogar terrenos adicionais, outra carta que gera valor quando você coloca terrenos no seu cemitério de qualquer lugar, porque você compra card. Card Advantage, gente. Card Advantage sempre vai ser bom. Sempre vai ser bom. As cartas que eu estou citando aqui, todas elas te dão um card Advantage. Ou no caso do Moralg, elas te dão benefício. O Moralg ou o Mazirek, elas dão um benefício absurdo de combate para você. Num deck que a gente já viu que trabalha bem essa coisa de gerar fichinhas. E a gente pode ver isso também numa carta como a Titânia. Que quando ela entra, você devolve o card de terreno do seu cemitério para o campo de batalha. E sempre que o terreno que você controla é colocada em um cemitério do campo de batalha, você cria um elemental verde 5/3. Você alimenta ainda mais o seu campo de batalha, né? Então,
Isso aqui conversa muito bem com a parte de sacrifício, né? E além de que ela entra recuperando já um terreno que você tenha sacrificado, né, para o campo de batalha. Ele entra desvirado, né? No caso de ser um terreno que não entre virado. Então, assim, gente, eu posso dizer, várias das outras cartas aqui conversam de alguma forma, ou trazendo carta de volta do cemitério, ou se importando com quando você sacrifica outro tipo de permanente, que terreno está incluso como permanente, né? Ou algumas com landfall bom, como o Omnath Locks of Rage, é um landfall. Esse landfall dele é muito bom mesmo, né? O Windgrace, por mais que Sword of Windgrace, por mais que ele descarte terrenos, né, não seja sacrifício, mas ele tá legal, tá? Além do que ele serve para como uma forma de recuperação de terrenos do seu cemitério, em um caso que você realmente tem uma necessidade de fazer essa recuperação. E ele é uma carta que se autoprotege com a última habilidade dele, né? Que você paga 2 genéricos, um mana preto, você descarta um card de terreno, ele ganha indestrutível até o fim do turno, e você vira ele. Outra carta que eu acho um bom reprint é esse Aftermath Analyst. Tá? Quando essa criatura entra, você mila 3 cartas, você tritura 3 cartas, 3 do topo vão para o cemitério, e você pode pagar 3 manas genéricos, 1 mana verde, sacrificar essa criatura e devolver todos os cards de terreno do seu cemitério para o campo de batalha. Situação de emergência, isso aqui é um ramp absurdo para você. Tá? Então, gente, esse deck tem ele tem um elenco muito bom de criaturas. Além de ter boas cartas de ramp e remoções, como a gente pode ver, por exemplo, Pest Infestation é muito bom nesse sentido. A Splendid Reclamation é uma carta que tem um efeito semelhante ao Aftermath Analyst, né? Devolver todos os cards do cemitério para o campo de batalha, só que aquele. Aliás, lá entra virado também, né? Mais remoções como Olhar de Granito, World Souls Rage, cartinhas de ramp como Farseek, Cultivate, Nature's Lord, Sky Shroud Claim. É, é, o, é um deck bem redondo aqui. Eu tinha falado dos encantamentos, tem 2, né? Martelo de Púrpuro, que dá haste para as tuas criaturas, né? Então, aquelas fichinhas que entram já podem atacar, se não entrarem viradas, né? Se não for das que entram viradas. E aqui ele ajuda também a povoar, sacrificando o terreno. Binding of the Old Gods, remoção, ramp, ainda dá toque mortífero para as tuas criaturas. Talvez aqui falte um pouco de atropelar para esse toque mortífero ser ainda mais efetivo, né? A gente vê que num verde que não tem muita coisa que dá a atropelar, então suas criaturas podem ser facilmente bloqueáveis, mas a gente vê que aqui tem algumas cartas que geram fichas com voar, então isso aí já é um ponto positivo, tá? É uma evasão, é uma evasão. Então, o que eu, então assim, o que é que eu posso falar sim, um outro destaque nas instantâneas que eu quero dar é Harrow e Rolling Regrowth, porque isso te ajuda a rampar também e ainda tem o saque de terreno. O que tem essa coisa de sacrificar terreno para beneficiar as cartas que têm alguma habilidade desencadeada com o sacrifício de terreno, sempre vão ser bem interessantes no deck, tá bom? Então, agora eu quero trazer para vocês alguns números para a gente ver. Como eu disse, esse deck trabalha muito bem com a parte de sacrifício de terrenos. Num deck como esse, é importante ter uma quantidade boa de terrenos, e esse deck tem 42 terrenos. Isso é muito importante para esse tipo de deck. Principalmente, não só que ele tem 42 terrenos, mas que ele tem uma boa quantidade de terrenos básicos. Porque vão ter muitos terrenos aqui que você estoura para procurar terrenos básicos. Alguns procuram não básicos, mas que tenham o tipo de terreno básico nele. Mas ainda assim é importante que você tenha um bom volume de terrenos básicos. Aqui você tem 16 dos 42. Então, tá uma boa quantidade. Isso para a quantidade de terrenos que você tem para estourar, que salvo engano, são uns 10 aqui. Então, terrenos que você sacrifica para procurar outros, você triga e ainda repõe
o terreno que você sacrificou. Então é importante que tenha esse tipo de terreno aqui, né? Você tem Fabled Passage, você tem Terramorphic Expanse, você tem a Evolving Wilds, você tem você tem 3 dos terrenos que você pode colocar aqui, que é ali de Capena, Teatro dos Maestros, o de... Acho que tem o dos Cabaret, o outro, Cabaret Courtyard, e o terceiro é o dos Rebiteiros. Então, aqui tem uma boa variedade de terrenos. Deixa eu ver se eu procuro um exemplo de um dos terrenos que eu quero mostrar para vocês também, porque esse aqui, pronto, tipo Mountain Valley. Essa daqui, você sacrifica, ela entra virada, a não ser que você tenha o Horizon Explorer. Você vira, sacrifica esse terreno, você procura por uma card de montanha ou floresta, colocando campo de batalha, então embaralha. Ele não entra ele não entra virado, tá? E aí, ó, você tem Vernal Fen, que é um terreno que tem floresta no tipo. Você tem Fasten Ticket, que tem floresta no tipo. Se puder entrar, se tiver o Horizon Explorer, ele entra desvirado. Você tem Canyon Slog, que ele entra virado, que é um terreno montanha, aliás, ele entra virado. Ou você tem Cinderglade, que é montanha e floresta. Então você tem alguns desses terrenos aqui que tem o tipo, sabe? Então, então isso facilita muito você corrigir a sua curva de mana, tá? Tô procurando mais aqui, mas acho que são aqueles, né? São os Rakdos e os... A gente viu o Rakdos e Gru, que são os que já têm, já tinham dos ciclos respectivos que eu falei antes, mas a gente não tinha o Golgari aqui, eles foram adicionados. Então a gente tem 6 desses terrenos. Isso é muito bom para esse deck, tá? Outra coisa que... Aí eu quero destacar que a gente vai ter esses terrenos de sacrifício, e no total a gente tem 25 cartas que te permitem sacrificar terrenos, tá? Entre aquelas cartas também que sacrificam qualquer tipo de permanente. Então 25. Tá? Entre terrenos, permanente terreno e permanente não de terreno. Tá? Então isso é muito legal. Melhor ainda que isso tá no corpo do comandante principal. Então isso é muito importante estar no teu comandante principal. Ter uma ferramenta para te permitir habilitar o foco da habilidade, de habilidade do teu deck é muito importante. Tá? Você tem você tem 10 cartas que te permitem comprar carta. Uma boa quantidade delas são cartas que você pode fazer isso mais de uma vez. Você pode usar mais de uma vez essa carta para esse draw. E apesar de ser é uma boa quantidade, mas menos que alguns outros decks. Porém, se você pensa que esse deck vai filtrar muito as tuas lands, e vai por mim, ele vai filtrar muito, olha, o teu draw se torna ainda mais valioso. E, de novo, ele está no corpo do seu comandante principal. Uma parte dos draws está no corpo do seu comandante principal. E detalhe, são 2 cards que ele te dá de draw. Tá? São 2. Então, muito, muito importante isso daqui. Além disso, outra característica que eu coloquei como importante desse deck é a geração de fichas para te ajudar a povoar o teu campo de batalha. E também conversa muito com a temática dos Elmidians, né? Então você tem 11 cartas aqui que se importam com essa geração de fichas. E é uma boa quantidade, tá? Ainda considerando que é um deck que tem 31 criaturas, mais duas outras que podem vir a ser criaturas no caso das estações, das duas naves, aliás, né? Então, isso é outro ponto bem importante. Aqui eu quero destacar também, com essa quantidade de cartas que te ajudam a trazer terrenos de outras formas, você não precisa de tantas pedras de mana. Tanto que esse deck você só vai ver Sinete Arcano e Sol Ring, né? De pedras de mana.
Mas você tem muita carta de ramp no deck. É, então, pô, não, você não precisa. Total, esse deck nem talvez ele precisasse assim tanto do Sol Ring e do Sinete Arcano. É porque Sol Ring e Sinete Arcano são super clássicos, né? Inclusive, belas artes dos dois, tá? Muito, muito legal. Gostei. É sempre bom que a Wizards hoje em dia, pelo menos, paga uma galerinha pra fazer umas artes novas, assim, de cartas tão clássicas. Uma coisa que talvez seja um defeito desse deck, tá? Uma coisa que talvez seja defeito nesse deck é a pouca quantidade de proteção Aliás, não é pouco, é nenhuma. Esse deck não protege as suas cartas. Zero. Zero. Ele tem algumas formas de trazer. Ele tem uma outra forma de trazer de volta do grave criaturas, tá? Talvez esse seja o maior pecado desse deck. É a falta de proteção. A única carta de proteção que você tem aqui é a Wind Grace. É a alma de Wind Grace. E eles apenas se protegem. Tá? Então, ele não tem uma carta que dê um Hexproof indestrutível pro teu comandante. Apesar da gente ver a habilidade do comandante aparecendo algumas vezes em outros corpos, e isso é muito bom, ainda mais ele dando tanto card advantage, né? Só que aí você tem esse contrapeso de não colocar tantas proteções assim. Então, tuas criaturas são sempre muito suscetíveis à remoção, tá? Então, esse é um cuidado que você tem que observar jogando com esse deck, tá? Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de com essa questão. Não vá jogando todas as cartas no campo de uma vez que sacrificam terrenos, que fazem o teu deck, a maquininha do teu deck de sacrifício, gerar valor, rodar. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse deck é muito suscetível à remoção, tá? Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Mas isso não puxa para baixo, não puxa tão para baixo a nota do deck, porque de novo, é um deck que tem um bom potencial de criar ficha, de fortalecer essas fichas, de repor a sua mão e de fazer você voltar fácil pro jogo depois de uma remoção importante ou mesmo de um board wipe, tá? Então, sinceramente, eu eu analisei bem esse deck da perspectiva de eu tava vendo muita gente elogiando, então eu queria tomar muito cuidado para analisar esse deck, mas eu não tenho como não concordar. Esse deck é um dos decks mais bem construídos pré-com que eu já vi até hoje. Ele me parece, as cartas conversam entre si muito bem. Ele tem um direcionamento muito claro de jogo, principalmente fortemente focado no comandante principal. Eu acho que o comandante secundário é bom no deck, mas eu não sei se ele é bom como comandante desse deck. Principalmente porque eu acho que a parte de você ter aquele card advantage que a Hearthhold dá é muito boa. Faz ele ser um comandante estupidamente bom. Certo? Sério. Esse aqui talvez seja um dos meus decks de pré-con, de Commander favoritos até hoje. Né? Quer dizer que eu vou pegar ele? Não. Mas ele é muito bom. Se você compara esse deck com um deck que faz algo semelhante, mas apesar de não ser o foco, que é o deck mais antigo ali, que acho que é de 2017 ou 2018, o deck do Lord Windgrace, não o Windgrace que tem nesse deck, o Planeswalker Lord Windgrace, esse eu tenho, e já joguei muito com ele. O Windgrace tem muita carta que você pode substituir para melhorar o deck e fazer o deck ser mais focado. Era uma filosofia diferente de construção de decks pré-con, sabe? E esse daqui, tipo, tem
cartas que você pode tem slots aqui que você pode pôr cartas melhores. Mas nossa, sinceramente, eu é assim, é aquela mudança que vai melhorar marginalmente o deck. Não vai, tipo, mudar o deck de, sabe, prateleira. Claro, tem mudanças que fazem o deck mudar de prateleira para decks mais otimizados, né? Que ganham mais rápido, que aceleram ainda mais a estratégia. Mas não, se fosse assim, não seria um pré-com, tá? A gente ainda tá falando de um pré-com. Então, assim, eu gostei muito de como ele fala tematicamente dentro da lore dos Elmidians, mesmo tendo várias cartas aqui, porque aqui são vários reprints, né? E aqui algumas criaturas lendárias, obviamente, não são de Ed, né? Eu tô falando de como mecanicamente ele aborda. Eles puseram cartas que abordam bem a temática do deck dentro da lore de Edge of Eternities, que é uma coisa que me importa, né? Que eu gosto de ressaltar. E esse aqui tá muito bom. Muito bom. Na boa, esse deck aqui merece uma nota alta, minha. No conjunto da obra, eu dou um 8,5 para esse deck, tanto mecanicamente como a forma como ele conversa com essa coisa da lore, esse aspecto da temática que pegaram da lore de Edge of Eternities para tratar dos Elmidians e da terraformação que eles fazem, do povoamento que eles fazem nos planetas que eles onde eles jogam suas sementes para poderem criar novas comunidades para eles, novos lados para eles. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Novamente, aquele pedido dos 3Cs, curta, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Gostou de alguma coisa? Achou que eu falei demais? Ou gosta que eu fale, e aí eu dou mais elemento para vocês? Enfim, comentem alguma coisa, dar um feedback assim, para a gente para poder fazer um trabalho melhor e que atraia mais gente, que queira consumir, a gente possa pensar em fazer um trabalho ainda mais desenvolvido, né, mais atrativo e mais variado, né? Então, é isso. Até a próxima reunião.